Olá pessoal, continuando a aula de aprendizado não supervisionado, agora a gente vai falar sobre os métodos de cluster. Na aula passada, a gente viu sobre a análise de componentes principais que buscava representar a variabilidade dos nossos dados em uma dimensão reduzida. Agora, a ideia é outra. Cluster refere-se ao conjunto de técnicas para encontrar subgrupos a partir dos dados. Eu vou buscar observações que são homogêneas entre si. Em outras palavras, buscaremos partições em grupos distintos, tal que as observações dentro de cada grupo sejam similares e as observações entre os grupos sejam diferentes. Por exemplo, considere essa imagem. Como você agruparia estes indivíduos? Poderíamos pensar, por exemplo, em agrupar com relação à idade. Ou então, com relação à raça. Ou ainda, com relação a sexo. É exatamente isso que a gente vai tentar fazer agora. Agrupar os nossos dados segundo algum critério. Não vai ser critério com relação a sexo ou idade, vai ser alguma métrica. E veja que a gente está no aprendizado não supervisionado. Dessa forma, não existe certo e errado. Vai caber ao pesquisador definir depois se esses agrupamentos fazem algum sentido em termos de interpretação ou em termos de predição. Veremos 3 métodos. O primeiro é o K-means, o segundo é o cluster hierárquico e o terceiro é o DB-scan. Vamos começar então com o K-means. Imagine que você tenha esse conjunto de observações. De novo, a gente está num aprendizado não supervisionado, por isso não temos as classes dessas observações. O primeiro passo para isso é atribuir cada pontinho desse uma classe. Aqui a gente definiu 3 classes, a classe verdinha, a classe amarelinha e a classe roxinha. Então a gente tem 3 agrupamentos que cada observação vai ser atribuída. Depois disso, o que a gente faz é calcular os centroides. São as médias de cada grupo. Como eu atribuí aleatoriamente cada observação a um grupo, os centroides estão muito próximos. Mas agora a gente já tem uma noção de que o amarelinho está um pouquinho mais para cima, o roxinho está um pouquinho mais para a esquerda e o verdinho está um pouquinho mais para a direita. E é a partir daqui que a gente vai reclassificar as nossas observações segundo estes centroides. Cada observação vai ser atribuída à classe do centroide mais próximo. Depois disso, a gente atualiza os nossos centroides. Agrupamos novamente cada observação segundo a proximidade de cada centroide e quando este processo se estabilizar, a gente diz que o algoritmo convergiu. Um ponto importante do K-means é que esse K trata o número de grupos que você vai considerar. E este número deve ser determinado antes do processo. Eu tenho que pré-determinar quantos grupos eu vou querer formar. Nesse exemplo simulado, a gente tem 3 situações em que, na primeira, eu considerei 2 grupos e obtive este cenário. Na segunda, eu utilizei K igual a 3 e tive este. E a terceira, K igual a 4. Então veja que, em um mesmo conjunto de observações, dependendo do K que eu escolha, eu tenho diferentes agrupamentos e posso ter diferentes interpretações. E esse é um ponto importante do K-means. O fato de pré-determinar o número de grupos pode trazer dificuldades, especialmente quando você não conhece nada dos dados. Você está atribuindo algo, talvez inapropriado, dependendo da situação. Então a gente já viu a ideia geral do K-means, que é gerar agrupamentos com um K pré-definido. Agora vamos ver os aspectos um pouco mais teóricos desse algoritmo. Considere que você tem C1 até CK, os respectivos grupos
contendo os índices das observações. Cada observação vai ser atribuída a um grupo, C1 até CK, tal que satisfaça as seguintes propriedades. A primeira, a união dos K grupos, eles devem representar todas as observações. Não pode haver nenhuma observação que esteja fora do grupo 1 até o grupo K. Isso também pode ser uma desvantagem. Muitas vezes você tem outliers e, utilizando caminhos, estes outliers, essas observações aberrantes que talvez não faça parte de nenhum agrupamento, vai ser agrupada em algum grupo. A segunda é que não há uma interseção entre os grupos, ou seja, não é possível que uma observação faça parte de dois grupos ao mesmo tempo. Agora, essa função eu acho que vai começar a esclarecer qual é a ideia do cluster e como ela diferencia das componentes principais. A variação dentro do cluster CK, que a gente vai representar por esse WCV, é medida por esta função aqui, em que esse denominador trata do número de observações dentro do cluster. Então, vamos guardar essa função, que é a variação dentro do cluster. Eu gostaria que as observações dentro do cluster variassem o mínimo possível, porque significa que essas observações são homogêneas a ponto de poderem ser agrupadas. Sendo assim, a gente quer resolver este problema. Se antes a gente queria um argumento máximo lá no componentes principais, agora eu quero um argumento mínimo. Eu gostaria de minimizar a variação dentro do cluster. Então, essa somatória de J igual a 1 até P é a minha variação dentro do cluster. Nossa, Eduardo, mas ainda está meio confuso. Eu não consegui entender ou enxergar isso. Eu acho que agora vai ficar um pouco mais claro depois que a gente entender que o lado esquerdo dessa igualdade é o mesmo do lado direito. E agora, esse xkj barra é a média da característica no jésimo cluster. Então, de fato, eu estou calculando uma variância dentro de cada cluster. E eu estou somando para todos os clusters. Veja que é k igual a 1 até um kzão. Então, eu estou calculando a variância dentro de cada cluster e somando todas essas variâncias. Eu gostaria que a variância dentro dos clusters fosse a mínima possível. Consequentemente, eu estou buscando o argumento mínimo desta função, mudando os C1 até o CK. Então, de um modo mais específico, o algoritmo funciona da seguinte forma. No passo 1, você atribui aleatoriamente cada observação a um dos K-cluster pré-determinado. Esse é o meu chute inicial. No passo 2, eu vou começar a minha iteração. 2.1. Para cada cluster, eu calculo o centroide. Em seguida, eu realoco as minhas observações de modo que elas sejam atribuídas ao cluster mais próximo, que é o que a gente faz no passo 2b, segundo a distância euclidiana. Essa é uma possibilidade, utilizar a distância euclidiana, mas não é a única opção. Uma observação muito importante, essa função que a gente está minimizando, ela é não convexa. Isso quer dizer que o resultado que eu obtiver não é um mínimo global, ele é um mínimo local. Por conta disso, a gente tem que ter muita atenção ao chute inicial, porque dependendo do meu chute inicial, eu obtenho diferentes resultados. Nesse exemplo, a gente pegou as mesmas observações simuladas e realizamos 6 chutes iniciais diferentes. E veja que o resultado ele muda. Claro, não espera-se que mude muito, mas ele muda um pouco.
Isso mostra que os mínimos que a gente obtém, eles não são globais. Assim, quando você estiver utilizando o Caminhos, é recomendável que você repita o processo por várias vezes até ter alguma convicção a respeito dos resultados. Não faça somente uma vez, porque você pode cair em um mínimo local que seja muito distante do mínimo global. O segundo método que a gente vai ver é o cluster hierárquico. Se no cluster caminhos a gente definia o nosso K de antemão, agora no cluster hierárquico a gente não vai precisar mais de fazer isso. O cluster hierárquico é uma abordagem alternativa que não exige o comprometimento com a escolha do K, ou seja, não preciso de determinar quantos agrupamentos eu vou querer realizar. Ele pode ser de duas formas: o divisivo, que começa com todas as observações em um grupo e vai separando em agrupamentos, ou o aglomerativo, em que a gente considera que cada observação pertence a um grupo e a gente vai juntando até se tornar somente um grupo grande. O que a gente vai ver nesse curso é o aglomerativo, que a ideia é construir um dendrograma com folhas, cada observação representa um grupo, e elas vão se agrupando até chegar no tronco. Considere então essa situação. A gente tem várias observações e algumas estão mais próximas do que outras. Por exemplo, o 9 ele está distante do 2, muito mais distante do que o 1 do 2. O 5 está muito próximo do 7, mas o 5 está muito distante do 3. Como que funciona o algoritmo aglomerativo? Primeiro, eu considero que cada ponto representa um cluster, e no primeiro passo eu identifico os dois clusters, ou as duas observações, mais próximas. E aí é o 5 e o 7 que elas são mais próximas, então eu represento no gráfico o 5 e o 7 e eles se juntam. Essa alturinha é a distância entre os dois. Então aqui eu tenho ideia da distância do 5 com o 7, que é esse braço aí desse gráfico. Em seguida, eu faço um segundo agrupamento. Eu pego os dois clusters mais próximos entre si, segundo algum critério. Nesse caso, é o 1 e o 6. Veja agora, a alturinha é um pouquinho maior do que o 5 e 7, tanto que ele foi escolhido num segundo momento, mas eles ainda são bem próximos. Depois eu vou repetindo esse processo e vou agrupando até que reste somente um cluster. Então o método é bastante simples e muito intuitivo. E qual é a grande vantagem dele na construção desse dendrograma? É que eu posso cortar o meu agrupamento em qualquer ponto. Por exemplo, se eu escolher uma distância de 2,5 para separar os meus agrupamentos, eu teria dois grupos. Eu teria o grupo formado por 3, 4, 1, 6 e o grupo formado pelo 9, 2, 8, 5, 7. Assim, eu posso decidir pelo número de agrupamentos depois da construção destes grupos. Vamos ver mais um exemplo simulado. A gente tem 45 observações e 3 classes distintas separadas por cores. Veja, a gente construiu 3 dendrogramas e dependendo da linha horizontal, que é o meu corte, eu tenho um único agrupamento, que é o lado da esquerda. Eu estou dizendo que eu quero grupos que estão distantes entre si mais do que 10 unidades. No segundo, eu gostaria de agrupamentos que estivessem distantes entre si acima de 9,5 e no terceiro acima de 5. Então, além da vantagem de eu poder escolher estes agrupamentos, eu consigo visualizar o quão distante eles estão. Por exemplo, 3 grupos faz sentido, mas se eu colocasse 4 grupos, talvez seja uma forçação de barra. Voltando naquele exemplo simulado que a gente viu anteriormente,
Veja que coisa interessante. Quando a gente juntou o 5 e o 7, faz sentido você calcular uma medida entre o 5 e o 7. Coloca uma reguinha aí e mede qual é a distância. Quando você calculou a distância entre 6 e 1, faz sentido também. Você colocou uma reguinha e mediu a distância entre 6 e 1. Entretanto, nesse quadradinho verde, a gente calculou a distância entre 8 e 5, 8 e 7, ou 8 e a média entre 5 e 7. Como que foi o cálculo da distância entre dois clusters diferentes quando estes clusters apresentam mais de uma observação? É aí que entra a escolha do tipo de linkage, o tipo de ligação que você vai utilizar para atribuir o agrupamento de dois clusters. O primeiro calcula a máxima de similaridade. Ele pega a observação mais distante de um cluster, a observação mais distante de um outro cluster e considera esta distância como uma medida. Uma outra alternativa é calcular a distância mínima entre os clusters. Seria a observação mais próxima de um cluster e a observação mais próxima do outro cluster. Uma terceira poderia ser a média entre as distâncias de um cluster e de outro, ou poderia ser o centroide de um cluster e o centroide de outro. Dependendo da escolha desse linkage, você vai ter diferentes tipos de dendrogramas sendo construídos. Em geral, o average e o complete tendem a produzir agrupamentos mais equilibrados, mais simétricos. E o single traz essa assimetria na sua construção. Uma pergunta: qual deles é melhor? A resposta é simples. Estamos num aprendizado não supervisionado. Não existe melhor ou pior. Existem abordagens mais apropriadas para um problema e abordagens mais apropriadas para outro. Por exemplo, em estatística a gente gosta muito de coisas simétricas. Entretanto, o single linkage pode ser muito útil quando a gente está tentando detectar uma fraude. Então, dependendo da situação, a construção de agrupamentos simétricos ou assimétricos pode fazer sentido para algum caso. A gente falou a todo momento das distâncias euclidianas. A distância euclidiana verifica o grau de similaridade entre as observações, mas quando estas são obtidas em tempos diferentes, a distância euclidiana pode não fazer tanto sentido assim. E é aí que entra, por exemplo, uma outra medida que é a Correlation Based Distance. Que o que ela faz? Ela verifica a correlação entre as observações. Nesse gráfico eu acho que vai ficar um pouco mais claro. No eixo X eu tenho todas as minhas variáveis. Então eu tenho a variável de 1 até 20. Cada observação, então, ela traz 20 características. A observação 1 em amarelinho, ela é muito próxima da observação 3 em roxinho, segundo a distância euclidiana. Entretanto, se eu fosse considerar a correlação, a observação 1 e 2, que é o verdinho e o amarelinho, são muito próximas entre si. Dessa forma, eu tenho diferentes medidas de similaridade e eu poderia gerar diferentes formas de agrupar. Esse tipo de correlação, então, considera duas observações similares se suas características são altamente correlacionadas. Poderia ser, inclusive, uma correlação em módulo, né? Não necessariamente uma correlação positiva.